Bom dia a todos. Vamos começar aqui essa nossa primeira reunião extraordinária. A pauta dela é com relação ao plano de ação para 2026, tá? Dentro desse plano de ação, eu acrescentei no plano, segundo artigo aqui, capacitação para a família acolhedora, tá? Cumprindo as regras e cumprindo o que o Ministério Público solicitou, tá? De acordo com o que foi enviado para nós do Ministério Público, eles querem implantar essa família acolhedora até 2027. Então, nada mais justo, né, e nada mais correto do que já dentro do plano para 2026 nós já termos capacitações para essas famílias, tá? Então, dentro do plano, vou pedir para que vocês assinem o plano, verifiquem, é claro, deem uma lida. Se bem que eu já mandei para vocês pelo grupo nosso, né, do plano de ação, pelo WhatsApp. Dentro dele, eu coloquei tudo o que foi feito do planejamento, né, do que foi decidido, mas eu quero só que vocês verifiquem e deem um visto em cada folha e assinem onde tem o nome de vocês, tá? Lembrando que no exato momento aqui estamos dos 5 conselheiros que vão fazer parte desse plano de ação. Apenas 4 estão aqui presentes, tá? O quinto, que seria a Rosângela, a senhora Rosângela, ela não está no momento porque ela teve um probleminha de saúde, mas ela mandou mensagem para mim e solicitou que continue a reunião e, se possível, ela chegar dentro da reunião, perfeito. Se não, ela, como já foi postado isso em grupo de conselheiros do WhatsApp e foi dado o ok por todos, então depois ela só vem e assina, porque ela já leu o plano, ela já está de acordo, ela viu que está tudo correto, então a gente vai dar essa continuidade para que a gente possa cumprir com as datas, tudo certinho como tem que ser, tá? Então eu vou passar para vocês. Enquanto isso, eu vou passando as informações. Vamos assim, a mesa está comprida, essa daqui ficou grandona, aqui na nossa nova sala de reuniões do Conselho, né, da Casa dos Conselhos. Então, estou muito feliz em fazer a primeira reunião aqui com vocês, espero que a cada dia, a gente melhore mais aqui, né, a nossa sala de reunião. E, diante ao plano de ação que nós temos para 2025, já após essas informações, eu já vou começar a verificar sobre capacitação para os conselheiros, para que esse ano a gente ainda tenha algumas capacitações dentro do nosso plano de 2025, tá? No plano de 2026 também teremos capacitações, além da família acolhedora, que eu acrescentei, tá? Nós temos as capacitações para nós, os conselheiros, e temos tudo a ser resolvido lá de acordo com o plano que foi passado. Gostaria só de passar para vocês, que é sobre o Ministério Público, o que foi enviado para mim na sexta-feira, tá? Diz a seguinte informação. Não vou ler todos, se vocês quiserem, eu disponibilizo isso para vocês, mas eu vou ler dentro do que está
do que cabe a nós a parte do plano de ação, tá? Dentre várias considerações, uma delas fala assim: considerando que o artigo 1º da referida recomendação dispõe a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, o Poder Judiciário, o Ministério Público, em regime de colaboração com a sociedade civil, devem agir de forma coordenada e integrada para apoiar a implementação e a ampliação dos serviços de acolhimento em família acolhedora no Sistema Único de Assistência Social e a garantida transição da modalidade de acolhimento institucional para acolhimento familiar, de modo a garantir o cumprimento do artigo 34, parágrafo 1º do ECA, buscando alcançar em 2027 a meta de acolhimento em SFA, de seu pleno, pelo menos 25% do total das crianças e adolescentes acolhidos no Brasil até 2027. Então, eles mandaram assim, isso daqui é o que fala sobre a família acolhedora, para colocar dentro, porque até 2027 eles querem fazer ao menos 25% dessas, dentro do Brasil todo, estarem fazendo parte da família acolhedora. Aí coloca-se assim: cumprindo-se as seguintes determinações, o que eles pedem para a gente aqui. Registre-se e autue-se ao CIS-MP digital a presente portaria, com as anotações de praxe. Segundo item. Após oficie-se ao CMDCA de Mongaguá, solicitando informações a respeito da existência do projeto em andamento ou já arquivado, que verse sobre o tema das famílias acolhedoras, ou mesmo o grupo de trabalho, discussão, no bojo do referido órgão, prazo de 30 dias para a resposta. Da assistência ao setor técnico, do juízo da DAS, a respeito do teor do expediente. Junta-se a recomendação juntada de número 2 de 2024 no expediente. Bom, então o que acontece? Diante do que eu recebi na sexta-feira, e nós temos aí o prazo de 30 dias, né? Conseguiremos responder antes, porque assim que eu já tiver a publicação já do nosso plano de ação, já vou colocar ele. Temos mais informações sobre a família acolhedora, que é a Maísa, nossa antecessora presidente. Ela chegou a fazer uma reunião sobre família acolhedora e temos várias informações sobre isso. Então, eu vou responder ao Ministério Público, já informando também que estamos colocando já no plano de 2026 a capacitação, certo? Então, por hora, essa reunião nossa, ela é mais pela aprovação, né? Se todos estão cientes, estão de acordo com o nosso plano de ação de 2026. E, enfim, para poder fazer essa parte da publicação e deixarmos tudo bem resolvido. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma indagação? Quando a gente fala sobre a família acolhedora, a capacitação, no meu entendimento, ela seria primeiro para os... Peraí. Bom dia.
A pergunta é referente à questão da capacitação da família acolhedora. Público-alvo seria ainda os conselheiros? Conselheiros, famílias, Essas famílias. as famílias acolhedoras. Qual seria o intuito dessa capacitação? A meu ver, ao que... Não, eu acho que dá para pegar legal. Ao meu ver, ao que aparentemente nós precisamos. Que diz essa parte da capacitação? Acredito que nós precisamos, principalmente para as famílias, psicólogos, precisamos de assistentes sociais, Sim. precisamos... Essa parte da capacitação, eu acho que ela vai ser muito ampla, ela vai ser muito grande, principalmente para a família. Tá? E dentro dela, dessas capacitações das famílias, é interessante que o conselho participe. Porque, por mais que faça uma capacitação para a família, muitas dúvidas vão surgir. E um assistente social participando, por exemplo, a nossa conselheira e assistente social, Ana Dias, ela participando de uma capacitação dentro do que a família acolhedora está participando. Essa família, com certeza, vai gerar dúvidas, certo? Ela vai poder, por ela participar da capacitação, ela vai poder também ajudar a explicar e a dar um norte melhor a essa família. Sabemos que família acolhedora, nada será fácil. Tá? Nada será fácil. Porque essa família acolhedora, primeiro passo que ela vai ter que saber e ter, que ela não vai poder criar vínculo. Entendeu? Então, isso se torna muito difícil, porque é muito complicado você ter uma criança dentro da sua casa, da qual você vai cuidar, você vai passar por N situações, a criança fica doente, a criança tem medo, a criança vai ter medo de dormir, vai querer que você participe. Então, o que acontece? Isso gera vínculo, tanto para a criança quanto para a família acolhedora. Então, isso vai ter que ter um tratamento psicológico muito grande, nós vamos ter que ter capacitações com psicólogos, com assistência social, com o conselho tutelar, enfim, eu acredito que vai ser muito além do que a gente imagina. É muito além, eu ainda preciso só reafirmar que no sistema atual, né, que tem aí as casas de acolhimento, as casas lares, nós já percebemos essa deficiência, não por falta de eficiência dos profissionais, é por falta de braço para alcançar a alta demanda. Então, é óbvio, é um projeto que tem tudo para dar certo, mas tem as suas particularidades e complexidades. Então, eu só penso assim, em tudo isso, deveria ter uma equipe que trabalhasse exclusivamente para esses fins, Ronaldo. Porque o que acontece? A gente sabe que deu horário, encerrou o horário, o profissional ele vai embora. Só que essas demandas, essas que você mesmo está comentando agora, elas não têm hora para acontecer, né? E aí, quando a gente está falando de uma família que não pode criar vínculos, ela vai encontrar essa dificuldade para atuar e, obviamente, vai querer recorrer a uma equipe técnica que deveria estar de plantão para fazer esse aporte, né? Sim. Então, eu posso até estar equivocada na minha colocação, mas estou falando enquanto conselheira, diante das demandas que a gente pega, não que eu não concorde, obviamente, eu concordo com a minimização do sofrimento da criança, do adolescente, mas quando a gente fala do escopo, de como deve funcionar, gera essa leve preocupação e eu imagino que seja o caso fazer ajustes para, né, tentar o máximo possível tirar essa possibilidade de
Então, eu acredito que é assim. Eu acredito que, como isso foi nos imposto, nós vamos ter que fazer mais algumas dentro das nossas reuniões mensais. Nós vamos ter que verificar com relação a isso e a gente trabalhar a nível conselho de já ir tendo alguma visão um pouco maior e mais informações sobre a família acolhedora, entendeu? Para que a hora que realmente a gente começar a lidar com isso, para que a gente tenha base para isso, né? A gente tem a base, porque... Então, eu fiquei sabendo agora que parece-me que a cidade, o município de Olambra, parece-me que eles já têm funcionando. Então, o que acontece? É interessante que eu vou apurar isso a mais fundo e vamos ver como é que funciona lá para a gente começar, como eu brinco, né, a engatinhar sobre esse assunto. Com relação ao plano de ação, a única coisa que me preocupa é o eixo da questão da capacitação. Foi destinado um valor para capacitações, que são para o Conselho Tutelar, que tem, por lei, tem que ser de forma continuada, para a família acolhedora, para o CMDCA e para os conselhos e sociedade civil. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, porque, assim, quando se fala de sociedade civil, abre um leque muito grande. E outra, a questão que foi colocada também é a Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos, eu no meu entendimento, não sei dos demais, não entra, né, nesse eixo, porque eles não fazem parte da infância para poder receber uma capacitação com a verba destinada do fundo. Eu acho que é por isso que tem que ser pensado. Entenda bem. A parte do plano, por que foi colocada na Casa dos Conselhos? Porque dependendo da capacitação, é interessante que ao menos uma pessoa da Casa dos Conselhos, dependendo da capacitação, não são todas, entendeu? Dependendo da capacitação, de repente se torna interessante alguma pessoa da Casa do Conselho, o responsável, por exemplo, o gestor da Casa dos Conselhos, ter ciência de como funciona a parte do conselho, do CMDCA. Porque às vezes acontece de que a casa em si dos conselhos, às vezes não tem noção ou sabedoria de como funciona aquilo internamente. Ou que teve uma certa capacitação que faz funcionar a coisa como tem que ser. Então, se ao menos um responsável, por exemplo, então eu falei, o gestor da Casa dos Conselhos, ele que é o que comanda um todo, ele participa, por exemplo, de uma capacitação que seja de uma organização dentro daquilo. Não que ele participe de uma capacitação de psicologia. Aí vai fugir ao contexto. Mas a gente já tem que deixar liberado para que, se caso seja interessante uma certa capacitação para aquele gestor da Casa do Conselho participar, ele poder participar, ele não seja barrado. O que seria aí seria para ele não ser barrado em uma certa capacitação. Mas eu acho que assim, a questão ainda de valores. Hoje antes era um valor, nós fizemos uma readequação para que isso possa ser ampliado um pouco, porque nós ampliamos o leque de capacitações, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter essas capacitações, a gente tem que fazer todo aquele sistema de cotação e tudo mais. Eu digo, até porque nós fizemos uma capacitação recente com os conselheiros e com
os conselheiros do CNPCA e ficou em média de quase 35 mil, uma capacitação. E previsto para o Conselho Tutelar é continuada, no mínimo 3 ao ano. Então, suponhamos que fizéssemos 3 ao ano, mais ou menos nesse valor, entende? Então, acho que, de modo geral, o valor para tudo isso, para a capacitação do Conselho, para a família acolhedora e para tudo que foi proposto, eu acho pouco destinado para isso. Então, é que... É nesse sentido, só para porque a gente foi estipulado uma cota, né? E agora o que acontece? Já para 2027, né? A gente, o conselheiro que estiver, o presidente que estiver, vai ter que tentar aumentar essa cota, porque é estipulado uma cota. E nós, dentro da parte da governança, né, nós temos que fazer de acordo com aquilo. Tanto é que a gente readequou o que tinha, o valor para a gente, porque a gente não pode superar ao que nos foi, né? Então, o que acontece? Como isso é para 2026, é uma questão de, claro, de repente pode ser um valor totalmente irrisório, né? Como de repente a gente consegue fazer bastante coisa. Já para este ano, para 2025, o valor está bem menor, até porque nós não nos cabe ainda a família acolhedora, nada. Esse ano não vai ter nada, a partir de 2026 que vai ter. Esse ano, essa daqui é para 2026. Então, não. Isso, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos a apresentação desse projeto para 2025. Para 2026 a gente já tem que ter, né? Que é o que a gente passou agora aqui. Agora, para 2025, é o que eu falei, estou já correndo atrás, vendo o que a gente consegue de capacitações para dentro do conselho começarmos a participar dessas capacitações. Tem duas que eu gostaria de sugerir, que é, primeiro, nós fizemos, enquanto conselho e CNDCA, no ano retrasado, nós fizemos uma capacitação do CIPIA. O CIPIA é um sistema integrado do Conselho Tutelar. Vários municípios já trabalham e facilita muito. O que acontece? O CIPIA, nós fizemos a capacitação, não recebemos o certificado e tudo mais. Então, é uma sugestão... E nem a implantação do sistema, porque a capacitação exatamente. é requisito, na verdade. Então, eu quero deixar registrado que é uma solicitação nossa, quanto conselho, que uma das próximas capacitações seja do CIPIA, para que a gente possa implantar nosso município. Vamos colocar isso em pauta para a próxima reunião ordinária, que aí teremos estamos tentando mais conselheiros, né? E vamos colocar em pauta, até eu peço para que a possibilidade de vocês, o Conselho Tutelar estar presente na reunião nossa, mesmo vocês como visitantes, mas é sempre bom acrescentar. Que é o que eu falei, eu fui pego de surpresa em um sistema do qual estava totalmente complicado de tentar fazer a coisa funcionar, e estamos tentando. Não que a antiga presidente tenha, não, muito pelo contrário, ela correu muito e ela beneficiou muito uma coisa que estava totalmente parada. A Maísa, ela conseguiu tirar da inércia, entendeu? E hoje cabe a gente a continuar tirando ele da inércia, que não é fácil. Não é fácil, porque nós temos falta de conselheiros, nós temos falta de pessoal, nós não tínhamos ainda antes onde fazer uma reunião. Então, agora, aos pouquinhos, nós estamos começando a ter um pouco melhor como fazer as coisas. Então, agora faz parte de que eu quero que vocês participem e vamos colocar em pauta isso e, de repente, a gente já começa a orçar, tá?
uma capacitação, ver direitinho nessa empresa para a gente ver certinho como é que funciona e a gente começar já a correr atrás disso daí. Até eu conto com a ajuda de todos vocês, tá? O que vier, o que vocês tiverem sobre capacitações para a gente coloca isso em pauta, a gente vê o que é interessante, o que cabe melhor, a gente começa a orçar, começa a verificar, para que, é claro, a gente tenha um pouco a mais de conhecimento para que coloque em prática dentro do CMDCA, dentro do Conselho Tutelar, dentro das associações, dentro da assistência, entendeu? Porque tudo é para acrescentar, né? Então, já deixo já o convite a vocês do Conselho para que vocês participem, tá? E o que acontece? É o convite, uma obrigação, né, na verdade, porque por lei nós temos que estar presente. Então. A lei municipal ela prevê que a gente tenha o conselheiro presente em todas as reuniões do CMDCA. Então. A gente sabe como é difícil. Tem dia que não dá. Às vezes a gente tenta sair do conselho e a gente não consegue. Então, mas aí é peço para vocês que, de repente, claro, vocês trabalham muito, vocês não têm hora, vocês não têm dia, vocês não têm vida, mas peço para que uma quinta-feira no mês, né? Peço para que ao menos venha né? Para participar, para ter saber informar alguma coisa lá, ou trazer informações para a gente, tá? Porque essa troca que ela é necessária. Tanto de vocês saberem o que acontece, o que a gente coloca em prática dentro do CMDCA, quanto a gente saber o que está acontecendo. Que é para a gente se ajudar, né? Diante disso, temos mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma indagação? Você levantou um dado que foi 35 mil para uma capacitação apenas? Quase 35. E quantas horas? Foram, se eu não estiver enganada, 18 horas. Não foi mais. Foram 2 dias de capacitação. 2 dias de capacitação para os conselheiros, os conselheiros suplentes, os primeiros 5 suplentes e os conselheiros do CMDCA. Se eu não estiver enganada, foi isso. Então, para tudo isso daí, a gente... É dinheiro. É muito dinheiro, porque, olha, eu já tive... Vocês devem... Ele já Eu, assim, eu estou falando, não estou falando exato. Não estou falando exato, mais ou menos. Eu consegui trazer o Dr. Sábio Bittencourt lá de Niterói para dar capacitação. Ele só cobrou o transporte de avião ir, voltar e o translado até o local e o almoço. Só para você ver, são pessoas que têm como bandeira a defesa de criança. Ele não cobrou, ele só cobrou o translado. Né? O Edson Seda, se vocês consultarem, o Conselho Tutelar pode fazer isso. O Edson, eu tenho o telefone do Edson Seda. O Edson Seda filho e o Edson Seda pai, se vocês chamarem, eu duvido que chegue a 10 mil reais. E isso para a semana toda. Mas, muito estranho o valor desse, uma capacitação porque independe da quantidade. Então, aí o que acontece, o que eu entendo, Essa solicitação do Ministério Público é uma solicitação que ele está atendendo o Conselho Nacional do Ministério Público, porque o grande número de pessoas, de crianças que retornam para o serviço de acolhimento é grande, e nas casas lares são menores. Mas é porque existe ali um limite de atendimento das casas lar para a família acolhedora. A família acolhedora tem um grupo de irmãos, vai lá os 2 irmãos, mas tem família acolhedora que não aceita mais do que 2 irmãos. Né? Mas muito mais importante que isso também é discutir por que não se faz uma busca ativa da família extensa. Porque o envelhecimento das crianças ela se dá justamente por essa razão. A busca da família extensa termina alguém provocando o judiciário, usa o artigo 155, depois vocês consultam. Aí usa o judiciário, a pessoa está na fila de adoção, usa o artigo 155 e é obrigado a chegar, iniciar um processo. Aí o judiciário se depara com a situação de que a família extensa não foi buscada pela rede de proteção especial.
eu já fui família, lá em Santander era família solidária, depois família acolhedora, né? Então, a família extensa tem que ser buscada, porque a destituição do poder familiar, ela se faz com a família inteira. Pai, mãe, tio, tia, a família inteira. Mas isso é feito, Ana, o que o senhor Antônio está querendo dizer, só para dar um gosto, é que após o acolhimento que é feito, na grande maioria das vezes, né, pelo Conselho Tutelar, a equipe técnica ela é linkada para fazer essa buscativa. Mas o que eu não posso deixar de dizer, senhor Antônio, é que na vida real, diferente do que preconiza a lei, mas nessa ânsia de fazer cumpri-la, é que não se tem elementos, não se tem ferramentas suficientes para alcançar essas famílias. E aí também, na ânsia de sanar a violação de estar lá dentro de uma instituição, porque não deixa de ser, e é por isso também que eu reforço a preocupação em relação à família acolhedora, porque se a lei diz que também é uma violação que a criança seja inserida dentro de uma instituição, ela também seria uma violação se colocasse dentro de uma família acolhedora, cuja família não vai poder fortalecer o vínculo. Eu acho melhor a família acolhedora do que o serviço de acolhimento. Tudo bem, só que aí quando o senhor fala que muitas vezes o judiciário acaba se onerando... Não é do judiciário. Quem se deixa de cumprir a obrigação de fazer são as técnicas da rede de proteção especial do município. Mas aí eu devo reforçar o senhor, na prática. Nós já fizemos, inclusive, acompanhamento de PIA, em que se tentou de tudo e não se encontrou. Definitivamente. Não se encontrou nenhum familiar. Levando em consideração que ninguém tem uma bola de cristal, né, e o sistema, infelizmente, ele é enfraquecido. Trabalhei só com essa máquina do CIPIA. É uma realidade que o senhor, né, é perito e deve saber que no mundo real é assim que funciona, infelizmente. Não é que a gente concorde. Mas aí, após todo o processo, que às vezes dura muito tempo, uma criança que está ali aguardando ser visto por um familiar, ser, né, lembrada por um familiar, quando finalmente se destitui, é que aparece alguém... Aí para todo o processo, por quê? Aparece alguém de lá, de não sei de onde, eles nem sabiam. Quer Ou dizer, se não, há uma podia declaração autodeclaratória, que não tem elementos de materialidade para se saber se ela está falando a verdade ou não, aí tem que parar um processo, isso que uma acontece. expectativa da criança, que às vezes já está num processo de reaproximação, aí tem que cortar aquele vínculo que está sendo criado para voltar para a família. Então, quer dizer, são muitas coisas. Às vezes eu concordo com o senhor que há, sim, profissionais e profissionais, mas a grande maioria das vezes é tentado de tudo. Olha, vou contar um fato que aconteceu de uma criança que foi retirada da família sem que houvesse a busca da família extensa como alternativa para a criança não ir para o serviço de acolhimento. Ela entrou mais ou menos uma semana. Tio, quando é que eu vou para casa? Aí eu, logo você vai para casa. Eu saí para entregar um ofício no judiciário. Quando eu voltei, ele já estava de mala pronta. Então, tempo para a criança, o hoje, é hoje. O logo pode ser amanhã. Aí o que acontece? Muitas vezes se limita a apresentação do PIA de 6 em 6 meses, mas nada impede que seja de 3 em 3 meses. Né? Se limita com 18 meses de acolhimento. Aí a pessoa vai com 19, 20, 21... E o serviço de acolhimento também tem poder para entrar com pedido de destituição da família, porque ele acompanha os vínculos familiares. E a rede deve acompanhar em conjunto com a equipe do abrigo. Aí é por isso que as crianças envelhecem. A gente não sabe aqui no Conselho de Direito, deveria ser apresentado, está previsto no artigo 90, qual é a média de tempo do acolhimento da cidade. Quantos são os meninos, quantas são as meninas, qual é o motivo do acolhimento. Tudo isso está previsto para ser apresentado no judiciário. Antes de se pensar na capacitação, tem que se pensar em construir um instrumental. Como selecionar. Mas é o que... É exatamente o que eu falei. Primeiro... Então, ele está atendendo a uma requisição do Conselho. Isso. Aí, ressalvar a necessidade de ter base. aí é o que eu falei. Não basta só uma capacitação. Não. Entendeu? Nós temos que ter outras informações, que é o que eu falei, dentro do contexto nosso da cidade. Até porque, ó, Olambra é certo, mas é outra realidade. É. A cidade
maior, entraram dentro do transporte clandestino, sem autorização dos pais, vieram para Mongaguá. Então, são muitas coisas envolvidas. Essa é a nossa particularidade. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a nossa particularidade. Exatamente. É o que eu sempre falo desde o começo, desde o primeiro momento que eu peguei a presidência do CMDCA. Tudo no papel é lindo, é perfeito. A nossa realidade é totalmente outra. Infelizmente, nós lidamos com uma situação totalmente oposta do que é no papel. O senhor Antônio traz muitas informações. Mas então, só que no município, lá é de um jeito, eles têm uma estrutura totalmente diferente. Aqui, a nossa estrutura ela é muito, muito, muito precária. A julgar pela quantidade de conselheiros. Porque, como Ronaldo bem disse no começo da audiência, na palavra dele. Cá estamos. E quem não está? Salvo, é claro, obviamente, hoje a situação da Rosângela, que deu o problema, mas a gente sabe que precisa de mais que isso. Não, mas não dá para impor. Né? O senhor está aqui, perito no que faz, mas não é parte. Infelizmente, não consegue deliberar. Porque, deixa eu ver, na última reunião que nós tivemos, ainda eu coloquei essa informação. Eu solicitei a educação, a saúde, a cultura, para que tivéssemos a participação. Eu preciso de conselheiros. E é de suma importância, porque é uma das portas de Eu entrada. Eu não tive. Para vocês também saberem, que a Samara já recebeu também material meu não, o material está disponível na internet que as pessoas precisam buscar de pouco. Essa falta de compromisso das pessoas que são indicadas pelo governo e pela sociedade civil não se fazerem presentes, fica caracterizado por prevaricação. Tudo bem, ela Sim. responde, mas quem é o próximo da fila? Nunca se acha. Então, aí o que acontece? É o que eu falei para o senhor. As pessoas têm que entender que aqui não é um balcão de botequim para ficar negociando. Exatamente. Há pessoas para discutir políticas públicas, melhorar a qualidade de políticas públicas. Para se fazer se implantar esse programa, precisa ter um critério de seleção das famílias. Sim. Né? Sim. Eu já vi famílias acolher a criança, a família acolhedora, com 2 dias devolver a criança. Não, a criança não Se a coordenação faz isso, senhor. Senhor Antônio, o meu grande medo com relação à família acolhedora, a família ver na criança um cifrão. Exatamente. Esse é o problema. O senhor está entendendo? Para isso, nós vamos... Vale quanto pesa. Exatamente. Então, para isso, a preocupação maior, eu digo minha e eu digo delas aqui, que elas estão aqui presentes, a maior preocupação é essa criança não virar isso. Sabe por quê? Porque a gente não quer essa criança, esse adolescente, achando que ele só está ali porque aquela família está ganhando para aquilo. Então, a gente tem que ter toda uma estrutura dentro do município também para verificar essa família. Proteção especial, acompanhar essa família. Está proibido. Você veja só, dá só um minutinho. Quando vocês fazem uso do serviço de acolhimento, vocês são obrigados a citar um dos 3 motivos citados no artigo 98. E logo em seguida tem o 99, que fala que ela não pode ser isolada, e sim cumulativa, onde vocês acionam a rede de proteção especial. O CRAS, o CRES, o DASA, tudo com a defesa civil, se for necessário. Então, esse artigo 99 do ECA, ele tem que ser muito bem usado pelo governo, para assegurar a criança o direito à família, na família biológica ou extensa. Fugindo essas duas características, usa a família acolhedora. Sim.
Mas é o que a gente está falando. Só que, infelizmente, para colocar a família acolhedora em prática, nós precisamos enxergá-la e ter realmente o conhecimento de que essa família ela vai ter que passar por um estudo, uma avaliação, ter que passar pelos técnicos, ter que verificar se realmente ela tem estrutura para ser uma família acolhedora. Não muito diferente do que já se vê nos dias atuais. Não basta só levantar o dedinho e falar, eu quero. Para a adoção. Tanto que Samaria, eu já participamos da capacitação, de como se dá o Aqui processo. na Praia Grande tem uma senhora, o marido dela é corretora. Ela é a presidente do não sei se já ouviu falar. Já conversei com ela. Convida com ela. Eu tenho certeza absoluta que ela se propõe a fazer uma capacitação. Aqui nós temos Eu nem cobro, porque Não, não, ela é fantástica. Gala, que é da Associação dos... De apoio à adoção. Isso. É um grupo que capacita e acompanha. Então, tudo isso daí temos. Participou toda terça-feira, uma vez por mês. Nós temos Grupo de Apoio à Adoção. GAA. Eu conheço, é muito bacana, muito importante. O senhor vê que é o que acontece. É a falta da comunicação. Por isso que é Eu sei muito... que às vezes parece que a gente não está fazendo nada, que a gente não está fazendo nada. Veja só. Mas a gente busca, né? Mas é o que o senhor vê. Às vezes o senhor traz informações de fora. E, às vezes, dentro de uma reunião extraordinária que foi só para um certo assunto, basicamente, a gente já englobou outros assuntos e já conseguimos informar o senhor de uma coisa nova. Isso é uma façanha aqui, hein? O senhor Antônio, ele sempre nos informa, nós informamos ele agora, hein? Que bom. Agora que eu vou lá na próxima reunião. O senhor pode entrar no Instagram, é bem ativo. Mensalmente tem a Vanessa, que faz parte da equipe técnica do fórum, faz parte também do grupo de apoio. Né? Eles fazem um trabalho muito bacana. Trazem pessoas com histórico de adoção, faz roda de conversa, palestra, assim. É muito bacana, porque assim, quando Você já você participou olha de fora, você vê como um todo, né? Vou fazer o cadastro lá e você é o fila. E você que tem o poder de escolher a forma como vai acontecer aquela criança, você fica, às vezes, alheio no sentido de pensar assim, tá, fiz o cadastro, coloquei lá que eu quero cabelo escuro, olhos castanhos, não sei o quê, e agora eu vou esperar. Só que você fica naquela expectativa e parece que nunca vem. E vê outras pessoas, inclusive, adotando. E lá é tão explicativo que ela consegue trazer pra gente como é que funciona essa dinâmica e no final a gente descobre que a responsabilidade daquele critério fica muito exclusivamente do adotante. Porque um pontinho, por exemplo, eu quero uma criança com essas características. Às vezes, chegou uma criança, né, que por falta de um único critério, ela já não vai ser... Já tira. Exatamente. Aí a pessoa fica ali, poxa, se eu soubesse que era só isso. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no fórum com uma Vanessa. Então, ela faz essa parte do trabalho com adoção e cascas claras, né? E a gente participou também da capacitação a respeito da adoção e vai muito além. O grupo GAR, que é o grupo de apoio à adoção, que tem lá aqui eu acho que é todas as últimas terças, é uma terça por mês. O que acontece? Eles explanam o que é a adoção, de que forma acontece, eles dão total apoio, tanto para as pessoas que pretendem entrar no grupo entrar no rol da adoção, tem esse sonho, mas tem medo, tem muita gente que tem medo, como também para as pessoas que já estão
ótimo, é ótimo. Eu acho que tudo para a gente acrescenta. Obrigado pela informação. No final das contas, eu achei essa reunião, eu acho que teve menos pessoas, né? Do que não é o certo. Nós precisamos de mais conselheiros, como eu falo. Mas foi extremamente produtiva. E gostaria de saber se vocês têm mais alguma pauta, mais alguma coisa, para a gente poder encerrar essa reunião. Temos mais alguma informação? Não? Então, a partir de agora, já encerro essa reunião extraordinária e agradeço a todos os presentes. Se algum conselheiro do governo sair, aí eu posso entrar, tá bom? Porque quando foi a reunião, eu acabei perdendo. Não, mas independente, Ana, você é o nosso amor aqui, né? Você é sempre a nossa convidada de honra. Gostamos sempre da sua presença, até porque você sempre acrescenta para a gente, tá? Dentro do conselho, dentro do CRAS, você sempre traz produtividade e acrescenta muito para a gente. Então, eu agradeço muito, tá? Agradeço as meninas do conselho, tá? Vocês também são, como foi falado, né? Vocês são muito bem-vindas. Na verdade, assim, vamos lá, eu exijo a presença de uma. Eu exijo a presença. Dentro do conceito seria bom, assim, sempre vira mesmo ou minuto, porque aí já está por dentro do assunto anterior, né, da reunião anterior. E aí dá uma continuidade. Nós fizemos uma divisão das representatividades dentro do conselho. Então, temos ali os conselheiros que vão na reunião do Pacto Deve, temos que vêm na reunião social, temos que vão na mortalidade infantil. Então, a gente conseguiu fazer uma divisão. Legal. Mas, eu fiquei representando o Instituto de Partalha no CDCA. Mas, infelizmente, a UFOPREAS é um dia atípico. Ontem foi um dia atípico. Eu fui almoçar quase 4 horas da tarde, 3 horas. Então, assim, tem dia que realmente você fala assim, como que eu vou sair daqui? Eu quero sair pelo banheiro, você não consegue. Então, tem dias que, infelizmente, assim, a gente só não vem realmente o dia que... Porque, bom... O dia que eu não puder, vem a gente... Eu agradeço muito, apesar de que eu acho que essa minha presidência do CMDCA nos deixou mais em conjunto, né? E eu toda hora estou sempre conversando com o conselho, a gente está sempre trocando ideias, às vezes falando de um assunto ou outro. Sempre pedindo alguma coisa. Sempre pedindo alguma coisa, mas a gente tenta sempre servir de toda e qualquer forma para que seja o quanto melhor funcione a coisa. A Fernanda também agradeço muito, tá? A sua presença. Bom, você é nossa conselheira, você está aqui, então não tem nem o que falar, né? Você é nossa e não tem nem quem tirar, não. Sr. Antônio, também muito obrigado. Por o senhor estar presente, sempre acrescentando para a gente. E pela primeira vez conseguimos acrescentar alguma coisa. Transparência. Não, a gente tenta fazer o máximo possível, né? Pra gente... É o que eu falo. Divergências nós vamos sempre ter. Porque eu brinco que é assim, o que seria do amarelo se não tivesse o azul? Né? Se tudo fosse amarelo, não ia ter graça. Precisamos de uma outra cor para poder criar uma divergência da coisa, né? Então, é sempre assim. Então, eu sou explano uma coisa, a Ana outra, a Ju outra, a Samara outra, a Fê, eu, enfim. A gente tem que... o conselho ele se faz por isso, né? Cada um tem uma ideia e cada um acrescenta. Eu não conheço uma coisa, Eu tenho uma casa aqui, uma Marechal Deodoro da Fonseca, 796. Eu era desde 2004.
A casa é particular dele. Ele mora aqui, só que ele faz... Eu comecei a ficar... Eu sou assistente social. Bem, eu sou assistente, eu sou formado em serviço social. Não estou exercendo na... Ele sabe tudo certinho, quase mandando ele no próximo concurso que eu fizer. Não é? Ele sabe tudo decor. O Estatuto da Criança... A minha única observação do seu Antônio é que ele sabe muito, Olha, né, um compilado de... Não, ele é uma Mas enciclopédia. não consegue atuar da forma como a gente precisa, né? O seu Antônio, ele é o Wikipédia nosso aqui. Eu espero que vocês gostem de ler. Eu já fiz crítica várias vezes aqui. Que as O pessoas meu têm íntimo, a minha alma preguiça de ler. é Mas se você continuar buscar doutorado de Mercedes Accords, Mercedes, lembra do carro? Mercedes Accords, lembra do Corsa? Accords. Corsa com 2C, O-L-S-I. Doutorado de Mercedes Accords. A partir do capítulo 4, tem a história minha e da minha esposa. Eu, desde Santo André, eu deixei minha esposa lá, paguei uma pessoa para ficar com ela lá, porque eu vim aqui. Eu gosto da bandeira criança. Eu criei 287 crianças dentro do serviço primário, fora os 13 netos que também passaram pela minha casa, na condição de boa. Fora a família acolhedora que também foi de quase todos os abrigos de Santo André, porque Santo André tinha muitos abrigos de Noé. Aí foi enxugando, montaram o abrigo público, caiu do cavalo, voltou a privatizar o serviço de acolhimento. Mas as casas lares são melhores do que o abrigo e a família acolhedora é melhor do que as casas lares. Porque o número é pequeno. Você colocar uma criança de um ambiente dentro de uma casa, que é um caldeirão de problemas, com 10, 15 crianças, e ela vai ter que se enturmar ali com aquelas crianças. Eu costumo dizer, na faculdade, eu cheguei e falei com a professora Léa, falei assim, assistente social, né? Assistente social que se forma sem nunca ter dormido uma semana dentro do serviço de acolhimento, não aprendeu nada. Então eu posso me Então, informar. eu trabalhei 2 anos. Então, dentro do serviço de acolhimento, Dentro de acolhimento. então Trabalhei você 2 já conhece anos. bastante. É. Agora você conhece não só Eu posso me as informar pessoas dentro mais do próximas das crianças, quando, por exemplo, eu escuto, não pode criar vínculo com a criança, é complicado. A criança não é objeto que você tira de uma prateleira e colocar em outra. Não é objeto que você vai lá, tira o pozinho e volta a colocar na prateleira. A criança cria vínculo. Com quem mais a criança cria vínculo? Com aquele que está à noite dentro do serviço de acolhimento. Sim, é o que eu falei. É o que eu falei. A criança põe a coberta em cima da cabeça Não é, e chora. já sabe, né? Vocês não são. É o que eu falei agora aí. Vai muito além. Vai muito além porque a criança ela tem medos, ela tem... Antigo. E a coisa Não é por pode isso, criar Ronaldo, vínculo. é por isso que nos preocupa enquanto Conselho Tutelar, porque a rede ela tem que se mobilizar, obviamente, para tentar minimizar o sofrimento daquela criança, mas quem é que está lá na camada da doente, que está na medida de proteção? Aham. Não sei ele. Então a gente sabe que é. É isso, Não é só só gente. Eu falo assim, ó, a gente já naturalmente sabe que tem que atuar e não criar o vínculo. Inevitavelmente a gente pega situações em que quando os olhos estão ali brilhando, mesmo que não tenha uma palavra, mas é como se fosse assim, poxa tio, poxa tia, vamos tirar desse sofrimento. E aí quando você sabe que ela vai ser inserida num lugar que ela não pode ter manifestação de afeto, isso é devastador. E a primeira coisa que quem está de educador dentro do serviço de acolhimento faz é conquistar a confiança da criança. Dessa forma, É né? uma parte De da criar um vínculo até para extrair recepção. outras Se dentro do informações. acolhimento você já vincula inevitável, imagine dentro da sua casa. Gente, A pessoa não tem tanto só vou encerrar aqui. Agora definitivamente, já agradeci a todos. Vamos encerrar. E partiremos para a nova reunião, né? Que será a reunião normal, ordinária. E agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada.